E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aí. Hoje a gente vai estar fazendo uns exercícios de PV igual a NRT, equação de Clapeyron, né, que a gente começou algumas aulas atrás já. A gente vai estar vendo exercícios 7 e 8 da página 257 da seção Aprofundando Seu Conhecimento, beleza? Então vamos ver aí. Exercício 7, ele diz: considere recipientes com os seguintes volumes de substâncias gasosas, nas mesmas condições de pressão e temperatura. Aí ele deu algumas substâncias, né? CO, CO2, O2 e o volume em litros. Aí ele diz, com base no princípio de Avogadro, né? O princípio de Avogadro diz volumes iguais de gases quaisquer, mantidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, contêm o mesmo número de moléculas, é possível afirmar que o número total de átomos é igual nos recipientes que contém. Aí ele dá aí ele dá os pares de gás para você marcar. Então, como que a gente faz isso daí? É o seguinte, o que ele quer dizer com esse princípio de Avogadro? Lembra que quando a gente estava falando da CNTP, a gente dizia que um mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros? Então, é a mesma ideia. Quando você tem um mol de um gás, que é uma molécula, né, normalmente, excluindo casos de gases nobres, né, o volume é igual para a mesma quantidade de mol, entendeu? Se você não mudar a temperatura e pressão, aqui a gente está na CNTP. Então, um mol de gás hidrogênio e um mol de gás metano na CNTP, os dois vão ocupar o mesmo volume, entendeu? Então, a gente vai estar comparando gases diferentes, né? Então, tá. Vamos fazer o seguinte, olha. Vamos imaginar que no volume de 10 litros, você tenha um mol de gás, pode ser? Então, na CNTP, 1 mol é 22,4, né? Ele está dizendo que está uma pressão e temperatura. Vamos imaginar que na pressão e temperatura que a gente está tratando os gases, um mol não seja 22,4, mas seja 10 litros. Beleza? Então, quando a gente olha aqui para esse gás aqui, que chama eteno, 10 litros você tem 1 mol, né? Então, vai ser 1 mol de moléculas. Agora, veja, ele está falando, olha, de número total de átomos e não de moléculas. Então, quando você pega um gás que nem o eteno, veja que ele é composto por 6 átomos, né? 2 átomos de carbono e 4 de hidrogênio. Então, cada uma molécula desse gás vai ter 4 átomos. Então, se a 10 litros a gente tem 1 mol de moléculas, a gente vai ter 6 mols de átomos. Entendeu? 6 mols de átomos. E a gente vai usar essa mesma lógica para os outros. Aqui, 10 litros, vai ser 1 mol de oxigênio também. Mas é o gás oxigênio, que é formado por 2 átomos. Então, quer dizer que a gente vai ter 2 mols de átomos aqui. Entendeu? Volume, 20. Então, nas condições em que você tem 20 litros, a gente teria 2 mols de moléculas, né? Do gás. Então, no CO2 aqui, se a gente tiver 2 mols de moléculas, quantos átomos a gente vai ter? A gente vai ter 6 mols de átomos, né? Porque, veja, cada molécula tem 3 átomos, né? Então, se fosse 1 mol de moléculas, a gente teria 3 mols de átomos. Mas, ó, volume 20 litros, a gente tem 2 mols de moléculas. Então, vão ser 6 mols de átomos aqui. 6 mols de átomos. E, aqui no primeiro exemplo, 20 litros também, 2 mols de moléculas, então, mas cada molécula é 2 átomos, então vão ser no total 4 mols de átomos. Beleza? Então, os casos onde a gente tem a mesma quantidade de átomos são CO2 e C2H4, que dá a alternativa E. Tranquilo isso daí?
Então tem que ir com cuidado, né? É um exercício que exige um pouquinho de atenção na hora de resolver. Você vê que você nem teve que fazer muita conta direito, não teve que usar o PV igual NRT nem nada, né? É mais conceitual. Aqui no exercício 8 da PUC, ele diz: 3 recipientes de volumes fixos contêm, cada um, uma substância pura no estado gasoso. Os gases estão armazenados nas mesmas condições de temperatura e pressão. Isso é importante, tá? Mesmas condições de temperatura e pressão. E os recipientes estão representados no esquema a seguir. Então, você tem aqui o primeiro recipiente com oxigênio, volume 5 litros, massa 16 gramas, massa da amostra, né? Aqui tem um gás misterioso, que a gente não sabe qual que é, volume 10 litros, massa 28 gramas. E no último, gás metano, volume 15 litros e uma massa que a gente não sabe. Pode-se afirmar que o gás contido no recipiente 2 e a massa de gás no recipiente 3 são, respectivamente, caso consulte, se necessário, a tabela periódica. Então, para a gente saber massa do oxigênio, do carbono e do hidrogênio, a gente pode usar a tabela. Então, temos que achar quem que é esse gás e qual que é essa massa. Já que ele deu aqui, ó, volume, massa, né, mencionou que é a mesma pressão e temperatura, mesma pressão e temperatura para todo mundo aqui, tá? Vou chamar de P e T. Então é questão da gente usar a equação de Clapeyron. Então vamos usar primeiro para esse caso aqui do oxigênio. Então, gás 1, PV igual nRT. PV é igual a Eminho sobre mão, né? Lembra que a gente pode trocar o N do número de mols por massa da amostra dividida pela massa molar. RT. P a gente não sabe quem que é, volume 5. Né? Tá aqui, ó. Massa da amostra, 16. Massa molar, qual que é? Se você for olhar na tabela periódica, cada oxigênio pesa 16, então a molécula do gás pesa 32. Então a massa molar do gás é 32. R é 0,082 e T a gente não sabe. Então a gente chega na seguinte relação. 5P é igual, isso daqui, 16 por 32 vai dar meio, né? Meio vezes 0,082, 0,041T. Então, a gente chega na relação que P é igual a P é igual a 0,0082T. Tá? Então, a gente chegou nessa relaçãozinha aqui, aplicando PV igual a NRT para o gás 1. Agora a gente vai aplicar essa equação para o gás 2. E vamos ver o que acontece. A gente está caindo em um tipo de exercício que é de múltiplas incógnitas e equações, né? Então a gente vai ter aí duas equações e duas incógnitas. Então, gás 2. PV é igual a μ sobre mão RT. P a gente não sabe quem que é e V é 10. Então, 10P é igual a μ é 28. Emão a gente não sabe porque o gás é misterioso, né? Então a gente quer saber qual que vai ser o emão. R 0,082 e T a gente também não sabe. Beleza? Para a gente descobrir qual vai ser esse gás aqui, a gente vai calcular a massa molar. Da massa molar, a gente vai saber qual que é o gás. Então, a gente vai ter aqui P é igual a 2,8 sobre mão vezes 0,082T. P é igual, se a gente fizer essa multiplicação aí, 2,8 vezes 0,082, 0,2296. 96T sobre N. Né? Temperatura sobre a massa molar.
Agora veja só, a gente achou uma relação para o P aqui e uma relação para o P aqui. Então a gente pode falar que P é igual a P, né? Então, P é igual a P. O P, segundo a primeira relação, é isso daqui, ó, 0,0082T. E o P, segundo essa relação de baixo, é 0,2296T sobre M. Agora, ó, se tem o T dos dois lados, a gente pode cortar. Cortando vai ficar com 0,0082 é igual a 0,2296 sobre M. Então, a massa molar vai ser 0,2296 dividido por 0,0082. Isso daí vai ser 28. 28 gramas por mol, que é a unidade de massa molar. Das alternativas que ele deu aqui, ó, o gás que tem massa molar 28 é o nitrogênio, N2. Então a alternativa vai ser ou a B ou a E. Agora a gente precisa achar qual que é a massa da amostra aqui para encontrar a alternativa certa, né? Então tá. Se a gente voltar aqui, olha, no gás 2, a gente consegue uma nova relação com essa informação que a gente conseguiu do M, né? Então no gás 2 estava assim, olha, P é igual a 0,2296T sobre M. Então P é igual a 0,2296 dividido por 28, né? Fica 0,0082. Que é a mesma que a gente já tinha aqui. Então isso foi redundante, não adiantou em nada. Vamos aplicar para o terceiro caso e ver o que sai de lá. Então, gás 3, PV igual M sobre mol T. Então, o volume aqui é 15 litros, 15P é igual a M é o que a gente quer saber. Emão, se a gente for calcular a massa molar do gás na tabela, vai dar 16 do metano. 0,082 T. Então, a gente vai substituir nesse P aqui, esse valor que a gente achou do gás 1. Vai ficar 15 vezes 0,0082T igual a M sobre 16 vezes 0,082T. Então, olha, a gente vai poder cortar isso daqui com isso daqui, né? A única ressalva é que esse número é 10 vezes maior do que esse. Então vai ficar 15 igual a M sobre 16 vezes 10. Então, M é igual a 15 vezes 16 sobre 10. M é igual... então vamos ver quanto é que vai dar isso daí. 15 vezes 16. Dividido por 10, 24. Então, o gás que vai falar de nitrogênio e massa de amostra 24 é nenhum deles. Então, a gente errou em algum lugar aí. Bom, acontece que o problema foi que eu tinha esquecido que não só o nitrogênio tem massa 28, massa molar, como o CO também. Então, era isso que estava faltando. A alternativa vai ser CO e 24 gramas. A conta está certinha aqui. Beleza? Então é isso daí, gente. São exercícios dificinhos um pouco, tá? Que não é só aplicação de uma vez a fórmula e tal, mas acho que é legal ver uma vez para saber que existe, né? Tem um pessoal focado aí em passar nas universidades públicas no futuro e tudo mais, né? Então é bom
Sempre fazer todo exercício que for possível, né? Se você fica ignorando o tipo de exercício, aí isso vai te sabotar lá na frente. Então, se você quer uma boa universidade, o seu foco deve ser em tentar resolver todo exercício, inclusive os difíceis, ou principalmente os difíceis. Beleza? Bom, mas é isso aí. Espero que tenha ajudado a aula. Qualquer coisa, estou à disposição. Então, um abraço, bons estudos e até mais. Boa semana.